Oi, pessoal, boa noite. Sou Thiago Lessa e vou estar compartilhando com vocês nessa noite sobre mídias sociais. E gostaria que fosse um ambiente de troca de experiências. Eu não sou um expert em mídias sociais, senão tenho um pouco de experiência à frente de páginas em redes sociais dos comitês por onde passei e eu vou compartilhar isso com vocês. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou voluntário do FS há quase 4 anos e voluntariei junto ao Comitê Feira de Santana, na Bahia. Lá fui conselheiro, coordenador de escolas, presidente de comitê também. E após isso, eu fiz intercâmbio no Uruguai, intercâmbio acadêmico, daí fui coordenador e orientador nacional no Uruguai. Morei no Rio de Janeiro e lá foi onde eu tive as minhas maiores experiências com mídias sociais. Vamos lá. Mídias sociais. Mídias sociais. Mídias sociais nada mais são que essas ferramentas de internet que a gente usa para trocar informação entre a gente. São blogs, microblogs, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. E a gente está em bastante interação nessas mídias, nessas ferramentas. Acontece que o autor é receptor e o receptor é autor. Qual a mensagem que eu, enquanto voluntário do FS, devo passar numa mídia social de um comitê, como um AFS? Bom, é muito importante que quando a gente sente numa frente ao computador ou a gente esteja com o celular na mão para postar algo em alguma rede social do nosso comitê, a gente faça transcender qual é a nossa missão enquanto organização e o porquê a gente está à frente disso, por que a gente está ligado à FS, por que a gente é voluntário. A gente tem que demonstrar a nossa paixão. Então é muito importante fazer as pessoas acreditarem que o que a gente faz é de fato algo muito bacana para o mundo e que a gente tem veemência naquilo, sabe, que a gente acredita. Pode ser que alguém comente algo bizarro, algo ruim, mas a gente tem que manter a nossa missão, a gente tem que transcender aquilo que a gente acredita. E qual o meu público-alvo? Então, a gente sabe que o carro-chefe do AFS são os programas escolares, né? Galerinha aí entre 15 e 18 anos. Mas, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando essa questão dos programas e a gente está englobando cada vez mais gente. Daí, hoje a gente engloba desde a geração X, que é a geração do pessoal que nasceu por volta de 1960 até o início dos anos 80. Essa geração ela é marcada por pessoas que passaram a buscar pela sua liberdade, pela sua individualidade, sem perder o convívio, sem perder a convivência grupal. São pessoas que passaram a fazer investimentos pessoais, que passaram a crescer academicamente, que passaram a querer fazer, de fato, mais investimentos profissionais e pessoais, né? A gente também engloba a geração Y, que é do pessoal que nasceu entre o fim de 70, dos anos 70 até o início dos anos 90. É uma geração marcada pela liberdade, pela inovação, de multitarefas, pessoal que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, que está
ligado em muita coisa ao mesmo tempo. São pessoas que buscam melhorias a todo tempo e tem como característica também bastante desafio profissional e almejam cada vez mais crescimentos profissionais. É uma geração que já acompanhou a tecnologia, a globalização de fato, e daí tem bastante conhecimento absorvido e quer mudança a todo tempo. E logo após isso, a geração Z, que é a que a gente mais contempla, né? Que é o pessoal que nasceu a partir de 1992, por aí, até os anos 2010, até o ano 2010. Essa é uma geração totalmente marcada por internet. São pessoas que nasceram, muitas delas, né? Nasceram e já existia computador, já existia o uso contínuo de computador, de máquinas, ou seja, elas nunca viram o mundo sem um computador. São pessoas que têm total desapego das fronteiras geográficas. Para eles, a Ásia é aqui do lado e não existe essa questão de barreira, porque a informação viaja. É uma geração marcada por uma ansiedade muito grande, muito forte, demasiada ansiedade. São pessoas que querem tudo no mesmo momento, querem para já. Também são marcadas por uma forte responsabilidade social. São pessoas que estão mais engajadas em movimentos, são pessoas que buscam fazer o diferencial na vida e, enfim, tem uma necessidade maior de expor opinião, né? E essa é a geração que mais a gente está acostumado a lidar, que mais a gente tenta entender mais a cabecinha e ver como é que a nossa mensagem, como é que a nossa missão consegue chegar de uma forma bacana até eles. Aqui eu apresento para vocês os tipos de postagem em mídias sociais mais comuns que existem, né, no nosso mundo AFS. São postagens de intercambistas, são fotos de intercambistas com a mensagem onde eles informam o que é que eles sentem como AFS, o que é importante para eles, ou simplesmente uma imagem com um acréscimo de um doodle que a gente pode veicular numa rede social do tipo Instagram ou Facebook e consegue atingir algo bacana de visualizações e de procura, de interesse pelo que é FPS e pelo que a gente faz e por quem a gente é, enquanto organização. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto simples e o Rafael Thiago, que fez intercâmbio na Austrália, põe: tenho orgulho de dizer que tenho dois mundos. Isso é muito simples de fazer. No finalzinho da apresentação aqui do webinar, eu vou ajudar a quem não manja muito. Eu também não manjo muito de programas, não manjo de Photoshop, mas eu vou dar uma ideia para vocês de como construir artes fáceis, de uma maneira fácil e para a gente veicular. Aqui embaixo tem o Lucas Contígio, que foi intercambista na Suíça. Ele fala que o sentimento de fazer intercâmbio é o sentimento de ser infinito. E ao ladinho tem a Jéssica Pontes, que foi intercambista na Eslováquia. E ela diz que eu aprendi com os meus erros, vivi momentos únicos, sorri, chorei, me perdi, me achei, vivi. E sinto que agora posso dizer que sou metade brasileira, metade eslovaca. Bom, para construir uma arte, para construir um material do AFS, eu preciso de recursos.
preciso de ferramentas, na verdade. E quais recursos eu disponho? Bom, o FS ele trabalha com a paleta de cores para as suas artes, né? Aqui tem assim uma paleta de cores atual. Essa paleta ela é concebida no Escritório Internacional do FS e daí é adotada por todos os escritórios no mundo. Existe uma série de combinações que se pode utilizar também. Toda essa informação está no Elo Virtual, vocês podem acessar, verificar, baixar direitinho e começar a criar. Isso é tudo muito simples. Eu estou tentando ser o mais detalhista possível nas informações, mas se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, pode escrever no chat, tá? Que a mediação me comunica. E daí também agora há uma nova combinação de cores, novas combinações, mais focada no que é geração Z. Porque essa geração Z é gente que está ligada em muita coisa ao mesmo tempo, que está assistindo TV, que está ouvindo música, não sei, no iPod, e que está com o celular na mão, acessando o Instagram e precisa absorver de forma rápida a informação. A gente tem também as ilustrações, e estampas. E aqui tem um textinho que diz que o UFS oferece uma coleção de ilustrações que chamamos de Doodles. Uma coleção de Doodles está disponível no Brand Center AFS. Aqui. Esse aqui, gente, é um link para o material que eu não estou conseguindo acessar, mas está no Elo Virtual, tá? E dá para fazer o download também. Esta biblioteca do Doodle vai crescer com o tempo para representar a iconografia em torno da experiência AFS, os nossos programas e os países onde oferecemos programas. São bem legais. Para criar uma arte com isso também é super simples. A gente pode, por exemplo, utilizar esse bonequinho que está em fundo verde e crescer o verde em toda a imagem e anexar um texto a ele e fica muito simples de criar e é bem interessante assim. É uma ferramenta muito prática e que não exige muito conhecimento em criação, em arte, para poder estar desenvolvendo. Tipografia. O UFS também tem um padrão de fontes a serem utilizadas. Dentre essas fontes que estão aqui na tela, tem uma que eu gosto muito, que é a Please Write Me a Song, que é que está logo aqui no canto inferior direito. Eu acho bem bacana. Eu sempre crio artes ou materiais do UFS utilizando essa fonte. Eu vou ensinar vocês também a baixar, que pode ser que tenha alguém que não saiba baixar uma fonte. Essas fontes, algumas delas são gratuitas e são bem bacanas. Então, no finalzinho a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simular o download de uma fonte, daí a gente vai criar uma imagem, uma arte no Paintball, que é muito fácil e é isso, todo mundo pode fazer. Algumas pessoas pediram para falar sobre a logo, qual era o uso adequado da logo, e aí aqui eu estou mostrando para vocês, não se pode usar a logomarca do FS. Então, a gente não pode fazer nenhum acréscimo na logomarca, né? Por exemplo, existem comitês em cidades que comemoram São João. A gente não pode pôr o chapeuzinho de São João,
na nossa logomarca, a gente não pode pôr o chapéuzinho do Papai Noel na logomarca também. A gente não pode, por exemplo, anexar uma cor de fundo, a gente não pode anexar uma foto, a gente não pode aderir a campanhas do tipo as campanhas virtuais que rolaram quando ocorreram os atentados em Paris, em outros lugares. A gente tem de manter a marca padrão. Quando a gente for criar a marca do nosso comitê para a gente, por exemplo, pôr no perfil do Facebook do nosso comitê, a gente pode pedir auxílio para a Secretaria Executiva, que eles montam essa logo com enquadramento perfeito, com o nome do comitê, na fonte certinha, se a gente não conseguir fazer. Eles podem dar para a gente esse suporte, que é muito, muito, muito bacana. Inclusive, nesse próximo slide, tem um e-mail passado pela Raquel. Raquel, para quem não sabe, é responsável pelo marketing do FS Brasil, uma das responsáveis, né, pela área de marketing. E aí, a Fernanda, que está organizando o webinar, escreveu para ela, informando das dúvidas que vocês tinham, das informações que vocês passaram para a gente que queriam que fossem abordadas, e ela respondeu assim sobre a Fernanda, no que tange ao que o escritório, ao que a SE pode nos ajudar. E ela fala: oi, Fê, no que se refere a mídias do FS, nós damos suporte aos voluntários. Na criação das artes, nós auxiliamos os comitês a patrocinarem posts, disponibilizamos as logos corretas de cada comitê, criamos campanhas anuais e ajudamos os comitês a seguirem o conceito no decorrer do ano. Por exemplo, esse ano lançamos a campanha Ouse Ir, hashtag Ouse Ir. No ano passado lançamos a campanha hashtag Sou AFS. Trabalhamos em sintonia com as campanhas do AFS Internacional, como por exemplo o Efeito AFS, hashtag Efeito AFS, que a gente usou bastante, né? Na verdade, a gente usou bastante as 3 hashtags. Mediamos o contato com a assessoria de imprensa também. Cada comitê tem uma realidade e necessidade, então sempre nos colocamos à disposição para dar suporte. Sempre que tiverem dúvidas e sugestões, basta entrar em contato e ficaremos muito felizes em ajudá-los. Então, pessoal, é isso. Eu já escrevi muito para a Raquel, já pedi muita ajuda, já pedi muito suporte, porque é preciso. Eu acredito que tenha pessoas que estejam chegando agora no FS, que ainda não conhecem muito sobre como funciona bem as coisas na organização e como é que a gente pode proceder ao divulgar algo do FS. Então, sempre que tiver uma dúvida, escreve para o escritório. O pessoal do staff é muito gente boa e está ali para ajudar a gente a fazer melhor pela organização. Aqui tem um ponto sobre os posts patrocinados. O Comitê Rio de Janeiro começou nesse ano a patrocinar os posts e daí dá para direcionar o público que quer atingir e o resultado é bacana. Existe patrocínio de post muito barato, do tipo R$5, R$10. Você faz a escolha de acordo ao objetivo que você quer e algo, de fato, que contribui para a divulgação, para a propagação da ONG, né? Bom, agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência no Comitê Rio de Janeiro, com a criação de artes, com a criação de publicações, com a criação de campanhas locais do comitê. Primeiramente, eu queria comentar com vocês uma campanha que a gente fez, uma seleção de
de estudantes, né, para envio. E daí, parte da seleção era um desafio no qual eles tinham que publicar um vídeo na rede social com esse texto que vocês estão vendo acima, que eu já leio. E eles teriam que fazer algo bacana pela sociedade, pelo lugar onde eles vivem. Porque a gente estava trabalhando bastante, a gente trabalha bastante o conceito da interculturalidade, mas que para que eu pratique a interculturalidade, eu não tenho que viver em outro país, eu não tenho que sair. Eu posso praticar essa interculturalidade e as noções de aprendizagem intercultural no meu bairro, na minha rua. Eu posso fazer mais pelo meu vizinho, eu posso fazer mais pela sociedade, pelo meu espaço. Então eles tinham que fazer algo bacana na cidade deles e postar um vídeo. Isso era parte da seleção. E daí todos aceitaram. Foi muito bacana o resultado, porque teve, além de fato, eles estarem fazendo algo que era benéfico ao mundo, teve uma repercussão muito positiva. Porque eles postaram nas redes sociais deles, marcando a página do Comitê Rio de Janeiro, e as pessoas compartilhavam, as pessoas animavam no sentido de apoiar, né? E aí eles tinham que fazer algo que fosse positivo para o lugar e postar com esse texto: eu estou nesse mundo, logo eu existo para ele. Eu existo nele. Acredito que promover a paz, a justiça e possibilitar para as sociedades um mundo melhor é sim um papel que eu tenho que esforçar-me ao máximo para desenvolver. Eu gostaria de que as minhas pequenas contribuições fossem refletidas por você. Vamos juntos promover mais sorrisos e semear a esperança. Então, o Angus, ele limpou a rua dele, ele varreu o passeio dos vizinhos, estava bem suja. Essa foi a forma que ele achou que ele poderia contribuir para o mundo e foi muito válida. Daí aqui tem a Débora. A Débora postou o mesmo texto, que era o texto do desafio, e a Débora, ela mora numa cidade chamada Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e lá em Nova Friburgo, ela saiu entregando flores na rua, como um ato de gentileza. Foi muito bacana. Daí tem outros estudantes que entregaram livros e creches, estudantes que plantaram árvores, e cada um na sua cidade, cada um na sua realidade, cada um propagando a ideia do EFS. Isso foi muito importante para a gente, deixou a gente muito feliz, porque a gente estava preparando esses jovens de forma que eles não estavam partindo para uma experiência qualquer de intercâmbio. Eles estavam sendo contaminados pela nossa ideia, eles estavam sendo contaminados pelo espírito da UFS. Eles, como eu falei aqui nas características da geração Z, têm um forte senso de responsabilidade social, e isso foi acendido na nossa preparação, no nossa seleção, o que quer que seja. Outra coisa bacana que a gente fez lá, para ter um contato mais íntimo com as pessoas que nos seguem, as pessoas que têm curiosidade sobre a organização, foi postar um álbum com as fotos dos voluntários. Ficaram bem bacanas as fotos. É claro que aqui a gente teve o privilégio de poder ir ao escritório, porque o escritório fica no Rio de Janeiro, e tirar uma foto no mapa. Mas a ideia seguinte era levar as pessoas, quem estava por trás da página, sabe? E levar para os nossos conhecidos a nossa história no FS. Então, a gente montou as fotos com os cargos de cada um e a história de cada um também. Aqui, por exemplo, tem a história do Andrés. O Andrés é o presidente do Comitê Rio de Janeiro. E aqui fala que o Andrés tem 25 anos, nasceu em La Paz, na Bolívia, e é voluntário da FS há 8 anos. Fez intercâmbio pelo Comitê La Paz, na FS Bolívia, em Zurique, na Suíça. E atualmente é presidente do Comitê Rio de Janeiro e treinador internacional qualificado do AFS Internacional. Andrés se considera um cidadão global e acredita na força e energia do entendimento intercultural como instrumento para a construção da paz no mundo. E embaixo está o contato do Andrés.
Por que isso é bacana? Porque fala quem é o Andrés, o que é que o Andrés já fez no FS e o porquê o Andrés está no FS. No Comitê Rio de Janeiro, a gente tem a sorte de ter pessoas altamente comprometidas, de ter um grupo forte, de que um pode contar com o outro e que as pessoas, de fato, querem fazer mais pelo FS. Então, a gente pôde contar essas histórias sendo elas reais, sabe? E cada um compartilhou a sua história e as pessoas que estavam à nossa volta, que são nossos amigos, que são nossos colegas de faculdade, que são nossos parentes, que estão longe, vieram até a página, porque pensou, poxa, Thiago está envolvido com isso aí, eu vou procurar saber o que é. Com isso, gente, a gente teve uma procura muito grande por voluntariado. O número de voluntários cresceu bastante, de modo que cresceu bastante. Aqui tem a história da Cissa. A Cissa é responsável pelas parcerias educacionais no Comitê Rio de Janeiro. Tem toda a história dela aqui do lado também. A Cissa também compartilhou na página dela, o que trouxe bastante gente do nível do círculo social dela para a nossa página. Aqui tem a minha história. Eu tinha um cargo no Rio de Janeiro de Desenvolvimento e Qualidade, e também era responsável pelo financeiro do comitê, né? E aí eu falo um pouco da minha história, e isso também fez com que muita gente me procurasse para saber como é que era o FS, gente de outras cidades, que eu acabei indicando para os comitês, para entrar em contato, gente que achou a ideia bacana e quis se voluntariar. E além de que dá uma credibilidade maior para as famílias que nos buscam, para os pais dos estudantes que estão pensando em fazer o intercâmbio, eles estão vendo que ali tem pessoas engajadas, pessoas, eu ia falar pessoas reais, não sei se fica estranho, mas são pessoas reais, que estão por trás de uma página de Facebook e que estão fazendo por amor, que não ganham para isso, mas que acreditam nisso, que dispõem do tempo, dispõem da capacidade física, da capacidade intelectual, para poder tentar mudar o mundo de alguma maneira. Introduzir essas coisas entre linhas, na mente das pessoas, é muito mais importante, acho que é muito mais viável do que você oferecer uma palestra de 2 horas falando sobre voluntariado, sabe? Porque elas estão vendo que, de fato, a gente está fazendo algo porque gosta e porque acredita. E isso, ao menos no meu pensar, é muito importante. Vamos seguir. Uma coisa que a gente preza também é sempre postar as coisas com um pouquinho de arte, por mais simples que seja, e sempre registrar os momentos que a gente está junto, os momentos de capacitação, os momentos de interação com a família, com as famílias, com os estudantes, e informar. Eu acho isso muito importante. Lembrando que a gente tem uma atenção também com a grafia, existe uma equipe de revisão que revisa os textos que vão para a página, né? Buscando detalhes e outras coisas que às vezes passam ou passaram por despercebido. E esse álbum, por exemplo, é um álbum de treinamento de conselheiros. São fotos simples de um celular com uma barrinha. Essa barra a gente consegue adaptar em todas as fotos. Essa fonte é muito simples de baixar e de subir, de criar arte com essa fonte, com essa barra azul. E fica uma coisa organizada, fica uma coisa que as pessoas olham e acham que algo bom acontece ali, sabe? Bom, esse é o álbum Treinamento de Conselheiros, por exemplo. É só um exemplo. Aqui é uma orientação de famílias. A gente
também faz questão de estar registrando esses momentos, de estar criando um laço maior com as famílias, para que outras famílias se sintam seguras em buscar o EFS, em nos buscar. Orientação de famílias, ou um EFS Day, a gente faz bastante EFS Day no Rio de Janeiro. E busca estar em contato com essas famílias também no Facebook ou em outras redes sociais, para que elas possam compartilhar para os amigos dela, para a comunidade dela, para o círculo social dela, sabe? E mais pessoas nos busquem. Porque quando você, por exemplo, posta uma foto com o estudante, com a família, o voluntário, você marca a mãe hospedeira, o estudante e o voluntário, você está trabalhando quase todos os segmentos da UFS, está divulgando para 3 círculos sociais diferentes, entendeu? É claro que a gente faz isso com a prévia autorização, nada muito formal. Por exemplo, primeiro dia do estudante, o estudante chegando no aeroporto, a família está lá para receber, você tira uma foto do estudante com a família e fala assim, olha, eu posso postar isso no Facebook? Ok, postou, marcou, e daí as pessoas próximas vão se dar conta do que é e vão se interessar e nos procurar. Por exemplo, esse é um post de chegada de estudante, foi uma chegada do SH, tailandês, e aqui a gente fala, por exemplo, desculpa, a segunda pessoa especial que o Comitê Rio de Janeiro tem o prazer de apresentar hoje é o Léo. Assim como a Fazai e o Earth, ele também é tailandês. Junto à família Rodrigues, Léo poderá desfrutar das belezas de Maricá. Todo o comitê torce para que eles aproveitem muito todos os momentos juntos. Na foto estão o Léo e o Gabriel, seu conselheiro. Então essa interação entre conselheiro, voluntário, né, e o estudante também contribui para a imagem que a gente quer passar. A gente quer passar a imagem de família, a gente quer passar a imagem de comunidade, a gente quer passar a imagem que a gente é acessível, a gente quer passar a imagem que a gente é confiável. E é isso, e as pessoas nos buscam justamente por isso. Essa postagem é interessante, vou dividir com vocês. Somos todos voluntários, estamos todos envolvidos na mesma onda, e é importante dividir isso com vocês. A postagem de 2015, a gente estava buscando família hospedeira para um estudante do programa de trabalho voluntário. E aí que fala que ela vai estar chegando no Rio de Janeiro, fala quem é ela, e o que ela faz, o que ela vai fazer no Rio. E uma pessoa comenta abaixo, nossa, que maneiro, informa ainda que intercambista está chegando, que legal. Estarei de folga no período de 18 de setembro a 29 de setembro e 15 de outubro a 27 de outubro. Já me dispus. Se quiser ficar nesse período lá em casa, pode ficar. Estou só esperando a visita de vocês. Bom, essa foi a publicação de 12 de setembro de 2015. E essa não foi a família hospedeira da Lisa, mas essa família hospedou um estudante do SH, que foi a Fazai. Fazai tailandesa, né? E aqui já foi uma publicação de 23 de fevereiro, que eu quero dizer o seguinte, a família ainda não nos conhecia por Facebook e achou legal a maneira com que a gente trabalhava no Facebook. E daí a gente fez a visita, era uma família que correspondia ao que a gente buscava e hospedou a Fazai. Aqui é a publicação de 23 de fevereiro. A família Almeida ficou mais tailandesa e a filha deles, Fazai, mais brasileira. São Gonçalo é a nova casa dessa simpática asiática do ciclo SH 2016. Todos do FS Rio de Janeiro desejam experiência espetacular para a família Almeida e para a Fazai. Felicidade. É bacana também fazer uma mescla entre textos objetivos e textos mais embasados. Por quê? Porque a gente está trabalhando com públicos diferentes, ainda que o nosso maior público, como eu disse, seja a geração Z, que quer tudo rápido, tudo fácil, que queira saber como é que funciona tudo em 3 linhas, como é que funciona o processo de uma bolsa, de tudo mais em 4 linhas. Mas é bom a gente também enriquecer algumas publicações com informações, de modo que as pessoas tenham mais confiança, né?
que a gente passe mais credibilidade e que as informações se encaixem. Bom, a Fazai foi um estudante que teve uma projeção bacana, que deu uma projeção bacana em relação a mídias sociais. Antes das Olimpíadas, ela recebeu uma visita em casa da Cissa Guimarães para o programa de casa da Rede Globo, e foi bem bacana. Ela também deu entrevista para outros sites, para outras equipes. E isso provavelmente chegou até a Rede Globo de Produções, por exemplo, através do Facebook, através das mídias sociais. Aqui é uma outra foto que a gente postou no momento de reunião de comitê. Então, é sempre importante, como eu falei, registrar os momentos e pôr uma arte simples, mas publicar uma foto. Uma outra foto de celular, que a gente anexa uma barrinha, mas mostra que a gente está ativo, mas mostra que a gente está fazendo coisas, mas mostra que a gente está trabalhando, desenvolvendo e que a gente está em união. Isso é muito importante. Bom, antes de compartilharmos as dúvidas, eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar criando uma arte, baixando a fonte de forma fácil, de forma rápida. Vamos lá. A gente está aqui no Google, e daí a gente vai pôr aqui download. Esse é o nome da fonte que eu uso, que eu gosto, que é Please Write Me a Song. Fonte. No caso, eu já tenho uma fonte aqui, só que é muito simples. Só basta clicar aqui, por exemplo, nesse link, ou em qualquer um desses três primeiros, você vai clicar e a fonte vai ser instalada automaticamente no seu computador. Você vai poder utilizá-la em Word, em PowerPoint, no que você quiser. Daí a gente pode abrir aqui o Pentium. A gente vai aqui na barrinha colar de. Eu já tenho aqui uma imagem que eu salvei da internet, está aqui na área de trabalho. É uma imagem maneira que retrata algo de intercâmbio. Isso é algo muito simples, gente, que dá pra gente fazer. Eu digo isso para quem não tem muita noção de Photoshop ou noção nenhuma, noção zero, como eu. A gente vem aqui, a gente pode criar uma barra branca ou preta, acho que preta fica melhor. Ou melhor laranja, né? Chama mais atenção. E aí nessas barras a gente vai pôr texto. A fonte já está ali, porque é a fonte que eu uso. E a gente pode criar um texto. Não sei. O FS me mostrou que eu tinha um mundo dentro de mim, por exemplo.
Deixa aqui mais bonitinho. E aí, só para a gente usar como aqueles exemplos, a gente pode pôr assim. Vou botar aqui uma fonte menor. Não, ainda está grande. Vai ficar bem pequeno. Letícia, ficou bem pequeno aqui. A gente poderia fazer melhor, mais com o tempo. Intercambista de, não sei, Campo Grande, na Austrália. Pronto, a gente já tem uma arte que a gente pode estar postando no nosso Facebook, no Facebook do AFS. A gente pode também incluir a logo do AFS, e a gente está condizendo ao que a rede nos pede de padrão de postagem, de padrão de arte, e algo simples. Algo simples que a gente pode estar desenvolvendo com as nossas fotos, com as fotos dos nossos estudantes, com a foto dos estudantes do nosso comitê que estão em intercâmbio, e promovendo essa divulgação e essa coisa da atividade, de estar sempre ativo. Uma coisa bem importante também que as pessoas pediram para falar é sobre quando postar. Sobre quando postar para prospectar famílias, sobre quando postar para prospectar estudantes para o envio ou para prospectar voluntários. O que eu acho bacana é estar ativo durante todo o ano, assim, postando sobre as novidades que acontecem com os estudantes e tudo mais, porque o interesse das pessoas não é por período, salvo quando está se aproximando de uma seleção para o envio, que as pessoas buscam mais sobre essas questões. Mas o interesse por ser família hospedeira, por se voluntariar, não é por período do ano, é durante todo o ano. É claro que durante esses períodos de antecedentes de chegada de estudantes, a gente dá um foco maior à busca de famílias, a gente tem um foco maior à busca de famílias, a gente dá um gás maior nisso, mas o importante é seguir as campanhas, usar hashtags para a gente estar em rede e também criar coisas locais, criar campanhas locais que promovam, sobretudo, nossa missão e a nossa imagem quanto organização. A gente tem diferenciais incríveis que quase ninguém pode contar. A gente é uma organização sem fins lucrativos, de base voluntária, a gente promove a igualdade, a gente promove a paz, e a gente promove de fato, gente. Acho que às vezes parece tudo meio subjetivo, mas não é. A gente promove de fato, porque a gente está em contato com pessoas, a gente está abraçando pessoas, a gente está respeitando pessoas, e isso é muito importante compartilhar. Esse é o nosso diferencial. A gente tem que apostar nossas fichas nisso e passar essa imagem nas nossas publicações, nas nossas redes sociais. Tá? Levar esse amor pela organização, esterilizar esse amor pela organização. Isso sobretudo, o primeiro passo. E depois, seguir essas regrinhas que a gente alcança os objetivos. Bom, agradeço a atenção de vocês. Agora a gente pode abrir para as perguntas. Eu não estou visualizando o chat. Pessoal, é a Fer. Eu vou abrir o microfone do pessoal, Thiago, todos. Daí quem quiser ficar à vontade. Acho que o Cláudio levantou a mãozinha. Enfim, o microfone de vocês está aberto. E o Ramon também levantou a mãozinha. É como... Calma aí, pessoal. Aí. Ó, todos os microfones dos participantes estão abertos. Podem ficar à vontade para conversar com o Thiago daí.
Boa noite, Thiago. Oi, boa noite. Oi. Estão ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Tudo bom? Quem tá falando? É Ramon. Oi, Ramon. Tudo certo? Olha, primeiro eu quero parabenizar, achei massa o webinar e, inclusive, é um dos pontos que o FS ultimamente está bem, um trabalho bem incisivo e eu queria compartilhar com vocês é que eu faço um trabalho, faço uma pesquisa científica com jovens utilizando as redes sociais e a gente vê que é, eles usam demais e principalmente hoje as compartilhações, os compartilhamentos, eles são feitos também de vídeos, né? E eu acho uma bacana investir em vídeos também de curta duração, de no máximo 30 segundos a 1 minuto, que eu acho que fica bem dinâmico também. E, inclusive, estava pensando em fazer alguma coisa sobre isso para o comitê local. Eu acho interessante a gente pensar em alguma coisa assim. Claro. Eu acho bacana também. A geração Z é de que eles querem muito conhecimento em pouco tempo. Tem um vídeo interessante que mostra que em 8 segundos eles conseguem absorver informações sobre quatro assuntos diferentes. Então, se a gente consegue passar o que a gente quer passar em pouco tempo, tipo 30 segundos, eu acho que é uma forma bastante eficiente da gente promover a organização. Acho que é uma dica bacana que a gente pode, de repente, até pensar em como criar vídeos em conjunto, comitês em conjunto, como um colaborar com o outro. Boa dica, Ramon. Thiago, Oi, boa noite. boa noite. Desculpa, eu não consegui ouvir agora. Cortou. Thiago, sou membro do Comitê de Ribeirão Preto, eu fui membro do CD já. Questiona, assim, o FS trabalha muito pouco, apesar do Ramon ter dito, essa utilização é muito local. Então, com essa palavra, eu fui abrindo. Amigo, eu estou fazendo um esforço enorme, só que eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se as pessoas estão conseguindo te ouvir. Porque, assim, o interessante é que os outros desligam o microfone. Eu acho que é interessante. Ok, agora está melhor. Melhor agora. O FS da Vida Geral não usa muito. O que acontece é que muitas vezes outras coisas que vê são os próprios membros da WFS. Se eu der uma olhada no 16, eu tenho muito Desculpa. fora do Você está conseguindo ouvir ele ou só eu que não consigo ouvir? Desculpa, amigo. Thiago, você não está ouvindo aí? Eu consigo ouvir o início e depois fica ruim. Deixa o outro falando, eu estou melhor aqui. Lá de outro falando. Se você quiser escrever a pergunta também, né, ali nas questões ou no chat, a gente pode ler. Por favor, aqui. Você consegue ouvir ele bem? Não, tá bem cortado mesmo. Acho que é a conexão, talvez. Ah, ele foi pegar o microfone, ele já fala. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, Thiago, pode. Ok, certo. Alguma outra pessoa falou. Thiago, Ramon, Oi, Ramon. uma dúvida, vocês utilizam o Instagram como forma também de publicando no Instagram e automaticamente indo para a página do FS do comitê de vocês? Ou é uma ferramenta que vocês não utilizam muito? Utiliza, mas não utiliza muito. E é algo que tá em alta, que a gente tem que passar a utilizar mais. E com imagens que sejam convidativas aos nossos programas, ao que a gente quer propagar, né? Eu acho que Instagram é bem a rede social da geração Z. Essa galera mais nova que está ali
aqui vendo foto de gente que está vivendo experiência de intercâmbio. Eu acho que esse é um canal muito bacana de estar em contato com essas pessoas. Eu acho que o investimento nessa rede social tem que crescer. Eu digo isso em relação ao Comitê Rio de Janeiro, mas em relação aos outros comitês em geral. Snapchat também, acho que é uma ferramenta de informação rápida que pode fazer com que o interessado nos nossos programas nos busque depois. E é uma rede social que está todo mundo antenado, o tempo todo antenado, e é algo bacana. Assim. Que a facilidade do Facebook é justamente você compartilhar um álbum, um exemplo, você faz uma orientação, você tira 30 fotos, e aí você Sim. quer compartilhar todos esses momentos, você compartilha um álbum no Facebook. Já no Instagram não dá para você fazer com essa mesma disponibilidade, porque vão ficar fotos repetitivas. Né? E talvez escolher uma foto e fazer um post mais central sobre o evento. E sobre o Snapchat também é muito interessante. Inclusive na CN foi lançado, né? E eu achei super bacana. Sim. O que a gente pode fazer quando tem, por exemplo, um evento e a gente quer postar as fotos dos intercambistas que chegaram? Em vez de postar de todos com suas famílias, a gente vai postando a cada 2 dias. A gente faz a nossa agenda enquanto comitê para ter sempre uma atividade na página. É bom sempre ter uma atividade para que não fique algo no espaço, sabe? Como que a gente visita uma vez por semana, como que a gente não dá muita atenção. É importante ter alguém, ou algumas pessoas responsáveis, que está respondendo para que o tempo de resposta seja o mínimo possível, e responsável pelas páginas, por exemplo. E é isso. É dar atenção, é revisar o que vai ser postado, é compartilhar o que tem no FS Brasil, mas também saber balancear o que eu vou criar e o que eu posto, o que é importante para a minha realidade, para a realidade do meu comitê, e fazer essa dosagem. Uma coisa bacana que eu já publiquei uma vez, que é o resultado do maneiro, foi uma seleção de uma bolsa. E daí, em vez de só publicar sobre a bolsa, eu coloquei no final assim, comente aqui, marque aqui aquele seu amigo que você acha que merece ganhar essa bolsa. Então, uma pessoa foi marcando a outra, uma pessoa foi marcando a outra, porque de repente eu absorvo aquela informação, só que eu estou pensando em mim. Então, se não cabe a mim, se eu não enquadro naquele perfil, eu não vou pensar em ninguém. E daí, a partir do momento que você põe para que alguém marque alguém, que pense em alguém, essa pessoa vai pensar em alguém, vai marcar e vai trazer esse futuro estudante para a gente, essa futura pessoa interessada na organização para a gente. Uma outra coisa bacana também, que a gente já fez, foi sortear uma blusa do comitê no Facebook. A gente dava tipo um prazo limite, e a última pessoa que comentasse levaria a blusa. E daí acaba que leva um pouco de curtida, acaba que leva gente que se interessa. Digamos que de 100 pessoas que nos visitam, uma viaja ou uma recebe, por exemplo. Então isso já é muito bom. Tá dando para ouvir agora ou não? Sim, agora estou ouvindo. É o Cláudio, né? Isso. Tiago, só para colocar, como estava cortando, eu sou membro do Comitê Ribeirão Preto, mas já fui membro do CD, vice-presidente do FS, e hoje sou membro do Conselho Fiscal. Tá? Eu dei uma olhada no que você falou, eu fui abrindo a página do FS do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu vi que vocês têm 1.400 curtidas hoje lá, né, da página de vocês. E vi realmente, essa que você falou de postagem contínua, né? Posta uma coisa hoje, continua com ela amanhã. Isso é uma coisa bem interessante de ser trabalhada, né? Só que você precisa ter gente para fazer isso também, né? Esse passa a ser um problema, tá certo? Mas ficou bem legal, assim, desse sentido. Porque você olha as outras páginas, por de Ribeirão, que a gente não alimenta nada, tem 220 só. A gente alimenta muito pouco. Mas eu acho que o AFS Brasil, de maneira geral, não sabe utilizar muito bem isso, trabalhar os posts dos outros, né? Porque muitas vezes o que é curtido do FS Brasil são dos próprios voluntários. Você não tem atração fora, né? E aí você até comentou sobre o link patrocinado, né?
O link patrocinado também, se não é bem feito, também atrai só seu amigo, não adianta nada também, né? Isso tem que ser bem trabalhado. Só para dar um exemplo assim de como a gente às vezes pode trabalhar como voluntário, quando saiu a última bolsa da BP, saiu a bolsa, umas bolsas, 4 bolsas para o Amapá, se eu não me engano. E essa bolsa da Amapá, eu, Cláudio, como voluntário, né, membro do Conselho Fiscal, eu localizei 100 grupos, tipo, com a palavra Amapá, Macapá, e todos você imaginar no Facebook. E aí entrei nesses 100 grupos e fiz a divulgação. Aí eu consegui, pelo link que eu coloquei o go.gl, eu vi que deu um bom retorno sobre isso, né? Então, e várias curtidas, várias pessoas marcando outros para poder isso. Isso é muito legal que você falou. Deixa eu ver só aqui mais aqui que eu marquei aqui, posto risco, amplitude. Eu fui marcando um monte de coisa que você vai falando aqui, né? O negócio do álbum, que eu acho que o Ramon falou agora, para usar o Twitter, Instagram, né? O que eu percebo pelas minhas postagens e coisas que eu vejo, que normalmente a foto tem mais retorno do que o álbum. Né? Uma foto que você põe hoje, uma outra amanhã, sobre o mesmo evento, ela tem mais retorno do que você colocar um álbum com todas as fotos. Né? Essas coisas se perdem e as pessoas você não gostam muito de álbum. Então, é aquela foto que chama a atenção dela e ela vai olhar. Acho que isso é um ponto interessante, não trabalhar tanto com álbum, mas com fotos e aí, consequentemente, ter contínuo. Né? É o que você falou que eu olhei no Face de vocês, está bem claro isso. É bem contínuo, todo dia tem alguma coisa. Isso. Você concluiu? Não. Já. Então, essa questão do álbum é o seguinte, eu acho que é para balancear, porque acaba que o Facebook acaba sendo o nosso site online, né? É onde estão os nossos registros. Então, é importante, por exemplo, postar um álbum, uma foto desse álbum, destacando esse evento, mas com mais fotos, com mais informações, para que a coisa pareça mais, como que passe mais credibilidade, entendeu? Como que ali estejam todas as fotos, ou a seleção das melhores fotos daquele evento, para que seja algo coeso, que não seja algo solto e que envolva todos presentes e todos os segmentos possíveis. Mas isso de publicar uma foto, eu concordo com você, de publicar uma foto que tenha uma expressão bacana e que tenha um texto maneiro acompanhando, isso dá, por exemplo, isso dá mais curtidas. E talvez o alcance dessa foto vai ser melhor. Mas é isso, é balancear, é ter história arquivada e ter publicações que estão mais ligadas em alcançar público. As outras pessoas que estão presentes têm alguma dúvida? Fernanda, você está aí, Fernanda? Eu acho que seria legal você poder falar alguma coisa. Eu não sei se você tem acesso a isso, mas o que o AFS Brasil tem feito para trabalhar? Porque aqui é um exemplo que o Thiago falou bem legal, de um comitê, né? Como é que o AFS tem trabalhado com isso? Você tem alguma informação? Tem trabalhos de link patrocinados? Como é que é isso? Essas repetições, copiar o que os outros têm colocado? O que tem sido a política? Eu não tenho certeza que eu entendi a pergunta, Cláudio, mas de forma geral tem uma programação, né, de posts, me referindo principalmente ao Facebook, né? Além disso, dependendo do assunto, né? Por exemplo, bolsas, ou agora que tem aquele evento Feito Mais, né, que está sendo divulgado, alguns desses posts são sim patrocinados, né? Mas essa questão que você, acho que foi você que levantou, não lembro quem, que falou sobre que a gente acaba, os posts do FS acabam sendo discutidos por FS, ou chegou a FS, já foi identificado, e através dos vídeos patrocinados você consegue definir um pouco melhor faixa etária, demografia, enfim. Então isso tem sido feito não só pelo FS Brasil, mas pelo FS Internacional também. Fora isso, dependendo do assunto também, se for de interesse do público, enfim, tem se trabalhado muito próximo à assessoria de imprensa, né?
Então a gente manda várias notícias, enfim, do que está sendo feito, principalmente quando o evento é externo, né? Ou quando, por exemplo, com relação às bolsas, que não é necessariamente algo EFS, isso tem sido feito um trabalho junto à assessoria de imprensa. E de forma geral, as meninas do marketing, se não me engano, elas têm um calendário, assim, né? Mais ou menos uma programação de quando sai post, elas sabem quantos posts podem ser postados por dia, quantos não. Além disso, compartilhamento de notícias que são interessantes para o público também. E fora isso, com relação ao relacionamento da SE, né, das meninas de marketing com os comitês, elas sempre olham as páginas no sentido de ver se está tudo certo com a identidade visual, né, que nem o Thiago falou. E eu conversei até hoje de manhã com a Andrea, perguntei assim, quais são os pecados, né, principalmente das mídias sociais. Ela falou que é justamente você criar algo, criar uma página, criar um perfil no Instagram e não atualizar, né? Porque dá a impressão que aquilo não. Que parou de funcionar, né? Que a organização está morrendo, vamos dizer assim. E nesse sentido, a ideia de sempre ter não só posts de informação, né, na página do FS Brasil, mas também posts com imagens, OSI, enfim, né, coisas para movimentar a página, que os comitês também possam compartilhar, né? Só não tem tempo de criar um post que nem o Thiago mostrou, não tem problema. Compartilha o que o FS Brasil postou, né, também. Então seria mais ou menos isso. O Bruno tem uma pergunta. Só um pouquinho. Bruno, teu microfone tá aberto já. Pode falar. Deve ser uma configuração no seu computador, Bruno. Ou não? Pode ser, mas aqui tá aberto. Tá tudo certo aqui. Está mudo. Não, pra gente tá aqui, tá aberto aqui, Bruno. Pode ser que ele tenha clicado para ficar mudo, ele não tá vendo. Se você quiser escrever a questão por chat, a gente pode ler daí. Ô Fê, eu tenho uma pergunta. Diga. A respeito do que você falou agora há pouco sobre esse maior pecado dos voluntários de criar uma página e não atualizar e ela ficar como uma página desatualizada e isso não gera interesse em quem, principalmente nas pessoas que hoje estão ligadas na internet, né? A gente recebe muita informação. Vocês pensam em fazer algo, porque existe programas que você consegue monitorar páginas e redes por nome, assim, você coloca lá AFS, comitê tal, e você consegue ter um monitoramento até para saber se essas páginas estão atualizadas ou não e como fazer para desatualizar. Vocês pensam em fazer alguma coisa assim ou não? Não sei te dizer. Não sei te dizer esse monitoramento. Sinceramente, como que é feito. Até porque, tipo, a ideia também é não tirar a liberdade dos voluntários de criar e postar as atividades deles, Sim, né? sim. Nem forçar, por exemplo, cada um ter uma postagem por dia, uma postagem por semana. Então, não sei te dizer se tem algum projeto hoje de monitoramento das páginas de comitê mesmo. Acho que é cada um criar sua agenda de acordo com a realidade do seu comitê e de acordo com a realidade das coisas que estão acontecendo. Se a gente tem pouca família e pouco acontecimento com os nossos intercambistas, com os estudantes que a gente está falando, ou para os nossos estudantes que... O Bruno que está falando? Acho que deu certo agora. Pode falar, Bruno. Ou Thiago. Foi. Isso. Agora abriu. Abriu. Diga. Oi, Bruno. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Eu só não tô conseguindo ouvir vocês agora. Você não tá ouvindo a gente?
Oi, Bruno. Não consigo ouvir. Na verdade, a gente não tá falando nada agora, Bruno. A gente tá esperando você falar. Pode falar. Eu não consigo escrever aqui no chat. De repente você pode escrever para ele falar pro chat. Eu falei pra ele. Mas se ele não estiver ouvindo a gente de fato, não vai adiantar muito responder. Bom, o Bruno escreveu aqui no chat que ele gostaria de parabenizar todos pela participação e os mediadores do webinar. Obrigado, Bruno. Não sei se você está ouvindo a gente, mas obrigado. Você tem alguma dúvida? Ou quer compartilhar alguma coisa com a gente? Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar ou para levantar como questão? Ah tá, o Bruno falou aqui. Isso. Acho que a grande dificuldade é o que foi pontuado por alguns. Então, a equipe dinâmica. Pois trabalhar mídias sociais, áudio e publicidade é tudo muito dinâmico. Precisa ser atualizado com muita eficiência. Daí, muitos comitês não dispõem de voluntários para fazer isso. De repente, tem mais alguma coisa de texto. Bom, é isso. Eu vou responder rapidinho aqui. Não sei se o Bruno está ouvindo. Mas é o seguinte, eu digo a realidade de um comitê pequeno. E aí, ok. Bruno, você está ouvindo? Se você estiver ouvindo, você comenta no chat, por favor. Acho que ele não está ouvindo. Você não ouve. Eu não consigo digitar, filho. Bruno, faz o seguinte, me procura no Facebook que a gente troca ideia. Opa, ele também não está ouvindo, meu Deus. Não tem problema. Eu conecto vocês por e-mail depois. Tá ok, porque eu compartilho a experiência do Comitê Feira de Santana, que era pequeno, com o do Rio de Janeiro, e dá para fazer sim uma boa administração com diferencialidade de comitê. Pessoal, muito obrigado. Como falei com vocês, não sou expert em mídias sociais, mas eu compartilhei como experiência, a experiência das minhas ideias, das coisas que a gente fez em conjunto no Rio de Janeiro. Espero que sirvam para vocês, que dê ânimo. E agora ele está ouvindo. Então, Bruno, eu estava comentando aqui que eu venho de um comitê muito pequeno, que é o Comitê Feira de Santana, e depois eu fui para o Comitê Rio de Janeiro, que é um comitê maior. Minha realidade no Comitê Feira de Santana era de que eu tinha que programar com muita antecedência todas as postagens, porque eu estava sozinho à frente da página, queria fazer tudo direitinho, tudo de forma bacana, e tinha que ter ideias.
Então, eu sentava numa tarde de sábado, por exemplo, e daí eu pensava nas postagens para a semana seguinte, para 3 postagens. Eu criava uma agenda, eu criava um calendário para que na terça-feira, naquele momento, às 5 horas da tarde, que eu estivesse estudando, ou que estivesse indo para a faculdade e lembrasse, nossa, tem que postar algo, eu não tivesse que pensar uma coisa para postar. Já tinha algo pronto no meu e-mail, que era só copiar, colar, anexar uma foto e subir a informação, postava informação. No Rio de Janeiro também há uma programação, claro que a equipe de redes sociais é maior, a gente conta com gente que cria arte, a gente conta com gente que cria texto, a gente conta com gente que revisa os textos, mas uma pessoa pode fazer tudo em algum momento de necessidade, mas de qualquer forma a gente tem que programar esses posts. E no caso de que aconteça que a gente não criou um post próprio para postar, a gente tem sempre em reserva algo que seja informativo, que seja de acordo com o que a gente pensa, algo que seja importante para os estudantes, para as famílias. E é isso, eu acho que dá para administrar, dá para a gente manter sempre uma atividade na página. Tá ok? Se você tiver alguma outra dúvida ou querer alguma outra dica, você pode me procurar nas redes sociais e a gente vai trocando figurinha. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer um monte o Thiago, né, por ter disponibilizado esse tempo não só para fazer o webinar agora, mas para ir atrás de todo esse material, né, que ele mostrou para vocês hoje. Ele levou super em consideração o que vocês escreveram ali, do que vocês esperavam no webinar, então eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Qualquer dúvida, como ele falou, acho que vocês podem entrar em contato, né, tanto com ele quanto com o pessoal do marketing, né, da SE. E amanhã eu vou mandar para vocês um formulário rápido de feedback, só para saber se tem outros assuntos que vocês gostariam, outros horários que vocês preferem, porque esse projeto a gente começou esse ano, né, fazer diversos webinars, então a gente ainda está vendo qual que é o que fica melhor para os voluntários. Mas obrigada por todos terem participado, obrigadão, Thiago, pela tua disponibilidade e vontade. Obrigado a você, Fê, pelo convite e é isso. Espero que eu tenha atendido um pouquinho a expectativa de vocês nesse webinar. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.